Boa tarde, Gregório. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, Gregório? Oi. Tudo bem? Caraca, aham. Vamos esperar mais um pouquinho os amigos chegarem, né? Não tô conseguindo colocar meu filtro de pato. Ah, não. Seu o quê? Oi, É que às Sofia. vezes eu entro usando um filtro de pato, mas Ai, eu não tô conseguindo colocar. oi, Fernando. Boa tarde. Boa tarde, Sofia. Rafa, boa tarde. Boa tarde, professora. Tudo bem, meus amores? Gente, queria pedir desculpas por terça-feira, mas a minha internet não pegou de jeito nenhum. Não consegui passar pelo meu celular, sabe? Jogar o 4G para o meu computador. Não teve jeito. Aí eu fiquei lá um tempão e eu comecei a fazer isso antes da aula e mesmo assim. E eu tô sem internet até hoje, tá vendo? Eu tô tô na casa da minha mãe. Tô num outro ambiente. Não teve jeito. Mas então a gente vai iniciar nossa aula. Vocês viram que eu pedi para mandarem no grupo das mães, né? Que eu fiz uma sessão lá no caderno. Eu acho que muitos de vocês já viram com os textos que vocês têm que entregar, tá certo? Então eu preciso que todo mundo dê uma olhadinha lá para ver se já entregou todos os textos para mim, porque eles valem nota nesse bimestre. Mais a participação de vocês, tá? Daquelas outras atividades que vocês fizeram. Combinado? Tudo bem? Então nós vamos iniciar nossa aula. A nossa aula hoje vai ser sobre o poema visual, tá? Tem gente nessa turma que já até me entregou o poema visual, mas eu já até corrigi. Mas hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre ele, isso mesmo, Lara. Nós vamos falar um pouquinho sobre Esse ele texto que estava e vamos falando? corrigir aquela atividade, lembra do poema da xícara da aula passada. Nós vamos usar também o nosso livro, tá bom, meus amores? Então, quem não pegou o livro, por gentileza, vai lá rapidinho pegar, tá? Oi, isso mesmo. Manda um oi para mim para eu poder fazer a chamada depois. Ainda bem que vocês fizeram, que às vezes eu esqueço de pedir. Aí eu tenho que ficar vendo os rostinhos. Só para lembrar, meus amores, o poema visual é aquele poema que na hora que você olha, você vê uma imagem, né? Só que quando você o analisa, você vê que é um poema, tá? Ele não tem obrigatoriedade de estrutura, então eu não é obrigado a ter estrofes ou versos, né? Ou rimas. Não tem essa obrigação. Ele é mais livre, ele é mais artístico, mas eu posso sim colocar versos para construir a minha imagem, tá certo? O título também não é obrigatório. Geralmente eu coloco esse título para me ajudar na interpretação, certo? Lembra, a gente conversou um pouquinho sobre isso na aula passada. Aí eu passei para vocês uma atividade que é do poema da Xícara, né? Que é um poema bem bonitinho. A maioria da turma me entregou, mas nós vamos lê-lo novamente só para a gente poder analisá-lo. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, 2 pontos. Olha o travessão, gente, que legal que eles fizeram um travessão. Existe coisa mais gostosa? E o ponto de interrogação é a alça dessa xícara, né? Então a gente analisou. O poema chama Xícara, o título do poema, né? Então eu pedi para que vocês analisassem. A primeira pergunta é: que tipo de poema é esse? O que vocês colocaram, galera? Quem pode me falar? Bem fácil. Fala, Larinha. Poema visual. Esse é um poema visual. Você identificou algum tipo de imagem nesse poema? Qual? Nossa, se fosse assim as provas, né, galera? Fala, Lara. Eu identifiquei a imagem de uma xícara. Isso
mesmo, meu amor. E da fumaça, que a gente não pode esquecer da fumacinha, né? Que é bem importante ali, tá bom? Então, quem não colocou fumacinha, por gentileza, escreva aí. Qual a relação entre o nome do poema e o desenho? No título, no caso, né? A relação é o formato, né? Mas a gente tem essa obrigação, galera, de colocar o título do poema do mesmo formato do poema que eu colocar, que eu fizer? Não. Eu posso colocar um título que tenha a ver com o meu poema. Ali eu podia colocar Tarde Fria, eu podia colocar Tarde de Julho, né? Eu poderia colocar café, porque fala de café, tá certo, gente? Tem que ter uma relação. Tudo bem? Que nem um texto, tá? Não precisa necessariamente ser o desenho. Qual o assunto do poema? Qual que é? O que vocês colocaram aí? Sem medo, pode falar, meus amores. Alguém? Ninguém quer falar? O poema fala sobre o cheiro. Pode falar, Lara. Você colocou. O assunto é: se existe algo mais gostoso do que uma xícara de café. Eu acho que foi isso que quis dizer. Certo, não tá errado, não. Ele tá falando da gostosura disso, né? E ele gosta, pelo menos, o autor gosta. O poema fala sobre o cheiro. Oi? Eu posso ler o que eu escrevi na 3, porque eu tô em dúvida, muito A em 3? dúvida se... Pode. A relação é que a resposta da charada é café e que fica dentro de uma xícara. É que não é uma charada isso, amor. É que ele está. Eu escrevi charada no poema. Aí você pode colocar no lugar de charada, você põe assunto. Pode ser? Ok. Aí fica certo, tá bom? Obrigada, Lara. Tá certo. O 4 De você nada. também fez certo, tá? Ó, o assunto do poema. O poema fala sobre o cheiro, o barulho do café sendo coado e a sensação que isso traz, né? Então, para ele, é uma lembrança que ele tem, né? Do cheiro. Realmente, quando você vai coar o café, o cheiro, ele voa, né? Pela casa ali, né? E realmente existe um barulhinho de quando ele está sendo coado. Tudo isso traz uma sensação boa para esse eu lírico aqui, para essa pessoa que escreveu o poema, tá certo? Existem rimas nesse poema? Isso aqui é bem legal. Se sim, pinte-as da mesma cor ou copias, né? Que eu coloquei assim. Lara, fala duas rimas para mim, por gentileza. Sim, Júlio, barulho. Júlia, barulho. E Rafinha, você pode falar dois para mim, por favor? Depois do Júlio. Eu não sei onde está o meu trabalho, mas eu posso ver do poema. Lê aqui, dá? Nessas fumacinhas Mas aqui. posso ver aqui mesmo? Pode. Mas prosa e gostosa. Prosa e gostosa, parabéns, muito bem. E Fernando, tem mais algum? Qual que é, Fer? Quente e reluzente. Muito bem, parabéns, gente. E ficou bonitinho essas rimas, não ficou? Mas é obrigatório fazer isso no poema visual? Não, não é obrigatório, tá? Mas ficou legal. Você gostou desse poema? Isso aqui é pessoal, tá? Então, eu vi que tem gente que respondeu lá para mim na plataforma. Ai, sim, professora, eu gostei, achei interessante. Tem gente que falou que achou divertido. Tem gente que gosta de café e falou que gostou porque gosta de café. E tem gente que falou que não gosta de café e não gostou do poema porque não quer nem ouvir falar de café, né? Quem que quer me falar se gostou ou não? Fala, Lara. Pode falar. Sim, porque é divertido de ler o poema no formato de uma xícara. Ele tem que virar. Acho, né? Independente se a gente gosta ou não de café, é muito divertidinho. Alguém mais gostaria de falar? Alguém mais? Pode falar, gente, sem medo. Não? Tá bom. Então vamos continuar. Agora eu trouxe alguns poemas visuais para a gente analisar, tá bom? Para que a gente analise. Olha esse, galera. Ele tem a forma de um coração. Vocês estão vendo? E no meio tem um corte. Aí, se a gente analisar, olha só. O coração está escrito tudo coisas relacionadas ao amor, ó, amizade, liberdade, concordância, ternura, amor,
fidelidade, confiança, carinho, alegria. Isso aqui forma o coração, forma o amor. Aí o que pode quebrar esse amor, né? Os ciúmes, a desconfiança, a tristeza. Olha como foi forte esse poema. Ele não tem título, tá? Mas dá pra gente entender que tá falando sobre um rompimento de um amor, né? Fala, Lara. Quer falar alguma coisa, amor? Eu esqueci de abaixar a mão. Não, tudo bem. Olha esse outro, galera. Olha que bonitinho, a bicicleta. E na roda, ele colocou lá, ó, roda, que roda, que roda, que roda, que roda. Enquanto pedala, almeja a liberdade. Aí aqui, uma parte, energia, depois vontade circulante, coração, percorra assim a cidade, aí mente. Então, gente, o que vocês acham? Se fosse para colocar um título nesse poema, vocês acham que qual seria esse título? O que você acha que ele quis dizer com esse poema? Ele fala da roda, ele fala que ele pedala, ele fala do coração, da mente. Fala, Lara. Ele quis dizer o que significa cada parte lá da bicicleta. Poderia ser corpo da bicicleta, que significa lá mente, porque controla lá os pedais. Isso, legal. Muito, muito, muito interessante a interpretação, tá certo também. Mas ele também está querendo dizer, ele tá querendo transmitir liberdade, não é? Então ele usou o instrumento de locomoção, bicicleta, para falar, nossa, quando eu ando de bicicleta, eu sou livre, né? E ali meu coração, minha mente, minha energia tá toda ali, tá certo? E eu consigo extravasar tudo isso. Eu tô me sentindo bem, eu me sinto livre. É isso que ele quis dizer. Então, a liberdade para ele é uma bicicleta, tá certo? Então, se ele colocasse o título de liberdade, estaria certo. Tá? Esse aqui é um batimento cardíaco, né, galera? Vocês viram? Que é aqueles exames que são feitos aí para testar aí o batimento do coração. Aí ele fala, um coração bate, ele escreve, na verdade, só isso. Aí aqui no final, vocês estão vendo que a letra está diminuindo? Vocês perceberam? Começa a maior, ela vai diminuindo. Até que ela começa a escrever assim, ó, para, e o coração para. Então, ele está querendo dizer que às vezes, ó, o batimento tá forte, de repente ele vai ficando fraco, aquilo vai ficando fraco até que acaba. Essa interpretação, a gente pode interpretar de várias formas. Acredito que ele não esteja falando de uma pessoa, mas ele está falando de alguma coisa que a gente goste muito, ou de alguém que a gente goste muito. Às vezes aquele amor está muito forte, de repente para, né? Por uma decepção, alguma coisa assim. Fala, Lara. Você quer falar? A primeira vez que eu vi, eu pensei que era exemplo. Que significa a vida e a morte, que sabe lá, coisa vida, de repente morte. Também pode ser, né? Isso aqui é interpretativo, vocês viram? Eles não colocaram, o autor não colocou título para que a gente consiga entender. Esse aqui, meus amores, tem título. Olha lá, esse tem título. Antes de eu falar desse poema, todo mundo mandou oi para mim no chat, gente, para eu poder fazer a chamada? Todo mundo mandou? Quem não mandou, por gentileza, tá bom? Tá lá, meus amores, ó. Um estranho objeto que guarda a preciosa chuva. Vamos analisar. Tem título, tá certo? Aí a gente já fala, professor, ele tá falando do guarda-chuva. Tá falando guarda-chuva, não tá? Agora a gente vai ler, ó. Com apenas 3 anos, ele quer guardar a chuva. Nunca viu nenhuma água caindo do céu. Não sabe como o guarda-chuva funciona, mas ter fé é coisa de nordestino. Nossa, que difícil, né, prof? O que será que ele tá falando aí? O que ele quis dizer com isso, galera? Alguém sabe? Fala, Lara, o que você acha? Eu acho que é por causa do desmatamento das matas, não tá tendo mais chuva. Daí acabou de nascer, daí passou 3 anos e não choveu, daí ele ficou. Tem E muito a muita ver o gente que agora. você falou. Tem muito a ver. Existe no Nordeste, meus amores, o sertão nordestino, né? Que é um lugar onde não chove nunca. Vocês já estudaram isso em geografia, não é? Ou chove muito pouco, né? Não vou falar nunca, mas chove muito pouco. Então,
esse poema visual, ele foi escrito para essa região. Então, lá tá falando assim, que o guarda-chuva, ele tem 3 anos e ele nunca viu uma gota de água. Ó, nunca caiu nem uma gota de água do céu, nunca viu água. Não sabe como o guarda-chuva funciona. A pessoa tem aquele guarda-chuva, mas não sabe nem como funciona, tá certo? Mas ele fala da fé do nordestino daquela região, porque eles têm fé que chova, entendeu? Para a terra poder ficar úmida para poder cultivar, porque a maioria deles são agricultores. Então é uma região extremamente pobre, né? Que depende muito do governo, tá certo? Então é um poema extremamente forte, tá bom, gente? Que traz muito significado. Um estranho objeto que guarda chuva preciosa, porque para eles a chuva é preciosa, tá? Agora esse poema aqui, ele é bem famoso. Vocês já tinham visto? Não? Já tinha, Fê? Não. Em alguns livros, tem bastante livros, tá? A galera da parte, lá na língua portuguesa mesmo, eles usam para ilustrar às vezes textos. Que palavra que está formando a palavrinha lixo? Fala, Lara. A própria palavra lixo. Não é. Lê aí, tenta ler Como mais assim? perto. Tenta ler mais perto, que tá pequenininha, a prof não consegue aumentar. Tenta ver. Luxo? Isso! Rafa, você tinha visto, Rafa? Tinha? Luxo. Então, luxo, 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 forma a palavrinha lixo. Por que seria que ele quis dizer com isso? Quem que pode me falar? Fer, sabe alguma coisa? Felipe, Rafinha, Gregório, Sofia, João Gabriel, Larinha? Fala, Larinha, o que você pensou? As pessoas, você sabe, que tem muito luxo, quando elas acham algo melhor do que aquilo, elas jogam fora. Daí vão jogando fora, vão jogando fora. Vai ter uma relação. Vira... É. A gente joga no lixo coisas que a gente não usa mais, não é, Lara? Coisas assim que a gente não precisa, não é? Daí a gente joga no lixo, tá estragado, não é verdade? Ah, quebrei esse lápis, eu não consigo mais usá-lo, eu vou jogá-lo no lixo, se não tiver outra opção, não é verdade? Então é isso que ele tá querendo dizer aqui. O luxo, se eu não consigo mais usar aquilo, eu posso descartar, ou ele tá estragado. Ele quer dizer que o luxo é isso, o luxo pode ser descartado, pode ser jogado no lixo, a gente não precisa de luxo, é isso que ele quis dizer, né? A gente Nossa, pode que precisar de profundo. coisas confortáveis, né? Mas o luxo não há necessidade. É isso que ele quis dizer. Profundo que ele quis Profundo, né? Mas é bem legal de interpretar, não é, gente? Eu acho muito interessante saber como o outro pensa, o que o outro quis dizer com aquilo. Isso é gostoso na língua portuguesa, né? Agora eu preciso que vocês peguem o livro de vocês na página 36, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos planejar o nosso poema visual. Quem já fez o poema visual vai colocar aí o planejamento do seu poema, tudo bem? Antes disso, eu queria falar para vocês que quando eu estava lá na UEL, existia um concurso de um poema visual, tá? Entre todos os estudantes lá do curso de letras. E nós participamos, e a professora daí, os melhores, ela colocou uma exposição na biblioteca. E depois ela fez um mini livro, assim, sabe? Porque na época não tinha muitas coisas de internet, de computador, de PowerPoint, para ela poder fazer um arquivo só com os melhores poemas. Aí eu pensei assim, quando vocês forem me entregando esses poemas, eu quero guardar para ver se eu faço, sabe? Uma exposição até virtual mesmo, né? Porque saem coisas lindíssimas, tá? E é disso que eu quero que eu pense. Eu vou até pular essa parte aqui para a gente falar do tema primeiro, antes da gente produzir, antes da gente fazer o roteiro ali, tá? Olha lá, você pode utilizar o anexo 8 da página 63. Gente, não é preciso usar o anexo, você pode usar uma folha na sua casa, mas o anexo 8 já é uma folha. Você não precisa gastar outra folha, pode fazer aqui, tá bom? Quem não fez ainda, combinado? Aí, sugestões de temas. Sugestões. Eu não vou amarrar vocês, falar que é obrigado a fazer. Não, é sugestão. Infância, natureza, brincadeira, amizade e esporte. Eu lá na universidade, eu fiz, deixa eu voltar aqui, sobre criança.
Aí, quando eu era criança, eu gostava de soltar pipa. Aí eu fiz uma pipa, tá? E lá na pipa, eu fiz um poema sobre isso, sobre esse gostar de soltar pipa. Mas eu também posso pensar em escrever outras coisas. Por exemplo, qual será o tema do seu poema visual? Você vai pensar no tema. Tem gente aí que fez pirulito, tem gente que já fez balão, tem gente que fez... Vocês já me entregaram, eu não lembro de tudo, mas alguns já me entregaram. Então vamos pensar, é infância. Tá? Ou é brinquedo? Não sei. Ele terá título? Aí isso é importante. Ele terá ou não título? Não, professora, não terá. Não tem problema. Ou ele terá. Qual será? O meu vai ter, tá, gente? O meu vai ser chamado Doce Colorido. Como vai combinar linguagem verbal e visual? Tudo isso está na página 36. Eu só preciso responder com o que eu estou pensando. Tudo bem, meus amores? Como você vai combinar linguagem verbal e visual? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever o poema no formato de um pirulito. O meu vai ser um pirulito, tá? Aqueles pirulitos que fazem aquela volta assim, colorida, tá? O meu vai ser esse. Quais serão os possíveis sentidos do poema? Está na página 37. Eu vou falar sobre a vida de uma criança ou eu vou falar sobre doces que as crianças gostam. Por exemplo, prof, eu posso falar palavras, os nomes dos doces? Por exemplo, brigadeiro, beijinho, algodão doce, posso, tá? Eu só não quero que vocês repitam a mesma palavrinha o poema inteiro. Por exemplo, pirulito, 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 pirulito. Não, eu quero que isso seja mais vasto, que vocês coloquem mais, seja mais rico, tá? Ou pode realmente fazer o verso, não precisa rimar, tá? É para vocês passarem uma mensagem. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Fala, Lara. Professora, eu não entendi muito bem a questão. Deixa eu Quais voltar. serão os possíveis sentidos do poema? É porque eu pensei, rimas, eu não tenho nenhuma rima no meu poema. Não tem problema. Esse sentido que ela quis dizer é sobre o que vai ser o seu poema. Seu poema é um balão, não é? O que você escreveu no seu poema? Você falou sobre o quê no poema? Eu não lembro o que você escreveu. Sobre o balão. Mas sobre o que do balão? Só balão você escreveu? Não. Não foi só balão. Você escreveu alguma coisa. Olha, eu escrevi palavras. O que você escreveu? Eu quis falar sobre verdade, exemplo. Ninguém gosta de ficar preso lá todo dia, igual. Então, qual que é o sentido do seu poema? A liberdade. Eu fiz em forma de balão, você pode colocar assim, meu poema será em forma de balão e falará sobre a liberdade. Entenderam? Ok, obrigada. Quero escrever até o verso que vocês colocaram, os versos que vocês colocaram, ou as palavras que vocês pretendem colocar, pode fazer. Eu tenho uma dica para vocês, para quem já fez uma... Ó, esse aqui mesmo, gente, eu coloquei um poema visual que é um sol, tá vendo? E daí no meio, o miolo do sol é o amor, podia até ser uma flor também, né? Paixão, felicidade, que tudo isso resulta no amor, tá certo? Ó, eu vou entrar aqui, deixa eu abrir aqui uma aba só para falar para vocês. Deixa eu pegar o lápis do Zoom, eu não sei desenhar muito bem, mas vamos lá, né? Esse lápisinho é difícil. Por exemplo, eu fiz a pipa. Eu vou fazer a pipa a lápis, tá? A lápis grafite. Faço. Minha pipa toda torta. Aí eu pego a minha caneta, só que cuidado para não errar as palavrinhas, tá? E eu vou escrever lá o que eu quero escrever. Ai, gente, eu não sei escrever nesse lápis. Mas, por exemplo, amarelinha. Nossa. Tá bom? Só para vocês entenderem. Escrevi de lápis. Aí eu pego minha super mega borracha e apago o desenho. Aí ele vai ficar, o formato do que eu escrevo vai ficar o formato daquilo que eu fiz, entendeu? Vai ficar o formato da pipa. Entenderam, galera? É só uma dica, tá? Não é obrigado a fazer assim também. Só uma dica para vocês, tá? Porque às vezes é difícil você escrever desenhando.
né? Só para vocês saberem. Aí, só que a prof não sabe escrever nesse negocinho. Aí, meus amores, alguma dúvida sobre poema visual? Não? É um tipo de poema, só que ele é mais livre que o outro, que é separado por estrofe e versos, tá? Sobre os textos que vocês têm que me entregar, tá? Tem gente na EAV que tá me devendo textos, tá? Então, eu preciso que me entregue, meus amores. O primeiro texto é o vlog, tá? Lembra do vlog que nós fizemos? Que eu até passei o roteiro do vlog, né? Que eu até passei um vídeo. Fala, Lara. Tá travado? Será que a Lara tá travada? Aí. Professora, eu pus o poema do balão significará liberdade. Certíssimo. Tá certinho. Mais alguma dúvida do poema visual, gente? Pode falar. Não? Se tiver, escreve aqui no chat para prof, tá? Que daí eu repito de novo, não tem problema. Agora vamos voltar naquele vlog lá na nossa aula de junho, uma das nossas primeiras aulas, tá bom? Que eu passei um vídeo, aí eu fui fazendo com vocês o roteiro, vocês lembram? Que eu quis fazer um vlog que eu queria fazer um bolo de caneca. Vocês lembram disso? Tá? Aí eu fui colocando como é que ia ser minha abertura, o que eu ia falar no começo. Aí, galerinha, tudo bem? Né? Aí, gente, Aí, qual que vai ser meu desenvolvimento, tá? Que eu ia falar a receita mesmo, sem muito segredo, né? Eu ia fazer o bolo e eu ia fechar comendo o bolo. Muito bom. Meu segundo texto é o adivinha, que eu pedi 3 adivinhas, lembra? Que vocês até falaram aqui para mim? Vários, né? E tinha que observar se eu ia começar com o que é ou não, né? Se eu começasse com o que é, cuidado com o ponto de interrogação, se aquilo ia ter pista, se eu adivinha ter pistas ou não, para eu adivinhar qual era a resposta, se eu coloquei a resposta ou não, né? Então, eu pedi 3. E mais esse poema visual. São os 3 textos que vão valer nota nessa segunda bateria do primeiro bimestre. Alguma dúvida, meus amores? Se vocês tiverem dúvida em algum dos textos, vocês podem falar. Porque daí eu posso ficar um pouquinho mais para falar para vocês também, para explicar. Fala, Larinha. Professora, travou um pouco. O segundo poema, o primeiro é o poema visual. Adivinha aí? E o roteiro de vlog, Lara? Lembra do Eu roteiro acho de que eu vlog? já... Esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para você. Lembra que eu fiz do bolo de caneca? Aham. Esse aqui, ó. É o roteiro de um vlog. Faz de conta que eu tenho um vlog. Muitos de vocês já me entregaram, mas tem alguns que ainda não. Tá? Então, daí eu preciso que vocês confiram lá. Porque às vezes, meus amores, vocês até fizeram, mas esqueceram de anexar. Ou o anexo não foi, daí não veio para mim, eu não consigo visualizar. Tá bom, meus amores? Então, é só para vocês conferirem mesmo. Aí tem uma seçãozinha lá no meu caderno. Vocês entrem e confiram, mas é isso que tá lá, tá? Eu até coloquei os exemplos de cada texto, tá? Eu coloquei esse do vlog, do roteiro do vlog. Coloquei do adivinho e coloquei um poema visual, tá bom? Só para vocês tirarem, assim, as dúvidas. Aí vocês podem entrar na seção do próprio texto e mandar para mim. Tudo bem? Alguma dúvida? Qualquer coisa vocês me mandem mensaginha que eu respondo. Tá bom? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Muito obrigada por vocês terem vindo na minha aula, tá bom? Desculpa novamente pelo ocorrido naquele dia, lá na terça-feira, tá bom? E até a próxima aula. Qualquer coisa, vocês me mandam mensaginha, tá bom? Tchau, professora. Até a próxima aula e obrigado pela aula. Até a próxima aula. Professora, olha aqui, professora, eu vou mostrar os 3 tipos de poema. Tá. Esse aqui, que é do charado. Isso. Esse aqui é lá do roteiro do vlog. Tá E sim. esse aqui é lá do poema. Isso. Mas o do adivinha? Adivinha? Aqui. Aí, tá certo. Aí você dá uma olhadinha se você mandou todos lá, por gentileza. Tá bom, meu amor? Tá bom? Beijinho. Até a próxima Tchau, aula. professora. Tchau, meu amor. Até. Até.
Até.